todos, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Pode Tudo com Cast. Hoje nós iremos fazer a entrevista com o pessoal da direção daqui do Senac de São José dos Campos. E bora conhecer um pouco deles? Claro. Bom, queria que cada um se apresentasse aí, o que faz aqui dentro do Senac e tudo mais. Pode começar com você, Paulo. Eu sou a Paola, sou assistente da coordenação do ensino médio. Eu sou Everton, um dos coordenadores do ensino médio. Eu sou a Ana Cláudia, sou diretora da unidade. Eu sou a Thaís, uma das coordenadoras também aqui do ensino médio. Eu sou a Camila e sou uma das assistentes de coordenação do ensino médio. Vamos lá. A primeira pergunta é com o Gui, como ele já fez. E agora a segunda pergunta é comigo. Vamos começar por aqui. O Senac São José dos Campos, como foi para vocês a implantação do ensino médio técnico aqui? Bom, a implantação ocorreu em 2018, em várias unidades. Aqui na nossa unidade foi a partir de 2021, nós tivemos a primeira turma. E para a gente foi muito interessante, porque é um desafio também, porque estávamos ainda, final de, vamos dizer assim, final de pandemia, e tendo que nos adaptar aí com o ensino híbrido. Então, para a gente foi bastante desafiador, por ser nesta unidade uma oferta nova, para adolescentes, tem toda essa ligação, com a base curricular nacional, com oferta de ensino médio integrado com uma formação técnica. Então, para a gente foi bastante desafiador, mas não é algo novo no Senac. O Senac já tinha essa oferta na época de sua criação, em 1947, precisávamos preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Então, já existia a oferta do ensino técnico integrado ao que se chamava antes de ginásio. Era a formação comercial, era o ginásio comercial, como se dizia na época. Então, para a gente foi um resgate em 2018 dessa oferta, por entender que é possível acelerar a entrada do jovem no mercado de trabalho. Claro. Bom, qual a função de vocês dentro da estrutura do ensino médio? Qual a formação necessária para exercer esse tipo de função? Pode começar pela Paola. Você diz o que eu faço no ensino médio? Sim. Ou o que eu precisei ter para participar do ensino médio? Não entendi a pergunta. Um pouquinho dos dois. Sabe quais foi a estrutura, formação que você teve que ter para conseguir entrar aqui dentro do ensino médio e do Senac em si? Então, eu estou no Senac já faz bastante tempo, Então, eu trabalhei boa parte do tempo na administração. Daí depois eu fui para a parte pedagógica e comecei com a enfermagem. A princípio, comecei a trabalhar com a Thaís mesmo. Daí depois veio a proposta do ensino médio e eu entrei aí para trabalhar com muito novo para mim também, tanto para o Senac como para mim, Porque eu ainda estava há pouco tempo na parte pedagógica e foi assim um desafio muito grande. Você eu nunca gostei tinha bastante. trabalhado com adolescente? Não, nunca tinha trabalhado com adolescente. E para você, Everton? Bom, eu estou no Senac há 3 anos. Eu entrei numa outra unidade em São Paulo e para trabalhar diretamente com o ensino médio. E lá eu já exercia uma função que a gente chama de técnica educacional, ou coordenação pedagógica. Então, para ser um coordenador pedagógico, precisa ter a formação em pedagogia, que é onde eu sou formado. Sou pedagogo, tenho uma pós-graduação na área de gestão. E aí, então eu fui contratado lá, diretamente nessa unidade. Depois eu me transferi aqui para São José dos Campos. Fiquei um tempo numa outra função, de coordenação de curso. Agora estou de volta ao ensino médio. Legal. E você, Everton? Bom, eu estou há bastante tempo mesmo. Já passei por todas as unidades aqui do nosso Vale do Paraíba. Legal. Mas eu comecei com 23 anos no cargo, que hoje é um cargo que a Thaís exerce, que a gente chama, como o Everton falou, de técnico de desenvolvimento educacional, que é coordenação. Isso era no Senac de Taubaté, ainda. Bom, e aí o tempo foi passando e hoje aqui no Senac, eu sou diretora da escola, mas no Senac a gente tem, assim, nomenclaturas diferentes, A gente fala gerente, diretor, a gente usa o termo diretor em função do ensino médio para nos adequarmos aí à terminologia,
que as escolas ofertam, mas no Senac a gente tem formações muito ecléticas, né? Eu fiz psicologia, mas eu nunca exerci como psicóloga mesmo, né? Eu acabei indo para a área de administração, de gestão. Então no Senac a gente tem pessoas com formações bem diversas, né? Entendi. Bom, muito obrigado, Ana. Agora, Thaís, pode se dizer assim, que a exerção, a formação que você tem dentro do Senac e tudo mais. Então eu tenho minha formação em administração e aí eu sou especialista em marketing e aí ao longo da minha carreira no Senac eu fiz gestão escolar. Aí eu comecei como apoio, né, que é o assistente de coordenação, depois eu fui para representante de comunicação, não sei se vocês conhecem aqui o que a Adriane faz, né, trabalha com toda a parte de comunicação interna, externa, né, trabalha com a parte de marketing, tudo, propaganda, e aí depois eu vim para a coordenação. Então eu tenho 13 anos de Senac, bastante. Um tempinho já. Bom, eu tenho 9 anos de Senac, vou completar agora em abril. Inicialmente eu entrei na gastronomia, então há 9 anos atrás a função que eles pediam, né, que teria que ser técnico em nutrição ou em gastronomia, e eu me formei pelo Senac na turma de 2014. Então eu sou formada pelo Senac São José dos Campos em 2014 em técnico em nutrição. Entrei na gastronomia, fiquei durante quase 9 anos, que agora em dezembro abriram uma vaga para assistente de coordenação, né, no apoio, para ajudar a Paola. E aí eu me candidatei, foi um processo interno e externo, então poderia participar pessoas de fora, como as pessoas também que trabalham dentro do Senac. E eu me candidatei, fui passando as fases e acabei sendo escolhida. E hoje tá aí. E hoje estou aqui. Claro. Pode passar, Bia. Agora vamos fazer uma pergunta bem simples. Como é feito a contratação dos professores do ensino médio? Pode começar, né? Bom, o Senac faz a contratação da mesma forma como todos os outros professores ou docentes, né, de outras áreas, né? A vaga ela é publicada no nosso portal, o Senac tem um portal, né, que vocês já devem conhecer, onde é possível que as pessoas cadastrem seus currículos no banco de currículos para participar das diversas oportunidades, né, que tem na rede Senac. Então, o primeiro passo é a avaliação curricular, ou seja, tem lá os requisitos da vaga publicados e quem se candidatar tem que preencher aqueles pré-requisitos. Então, a primeira fase é a triagem de currículos, depois é um processo longo, que depois acho que a Thaís e o Everton podem complementar, mas envolve várias etapas, né? Entrevistas, dinâmicas, aulas testes, né? Então tem aí uma série de etapas que é o mesmo processo para todo o corpo docente do Senac. Alguém dos dois quer complementar? Não, acho que tem, além dessas etapas que a Ana citou, né, tem também uma prova específica, né, então você tem que fazer um processo seletivo bastante longo, bastante intenso. Então, o que a gente costuma dizer é que os profissionais que são contratados é porque realmente eles têm a característica e estão bem alinhados com a instituição. Para estar ali mesmo. O teste específico, ele vem bem para a área de educação mesmo, para a gente olhar essa parte toda a parte estratégica mesmo de educação, né, a desenvoltura ali, como ele pensa num desafio. Depois vem a aula teste, que é dentro da especialidade que a gente está buscando a contratação. A redação é dentro do tema educacional de novo, a gente coloca um tema para olhar também Só uma dúvida, essa aula teste ele faz com um de vocês ou eles Com a fazem? gente, eles dão uma aula, normalmente é de 10 a 15 minutos, a gente costuma usar mais 15 minutos, eles têm 15 minutos dentro da área, então é um professor de informática, ele escolhe um tema dentro da informática e dá 15 minutos de aula pra gente. E o que é mais legal é assim, digamos que tem 10 candidatos. Os 10 candidatos fazem parte da sala de aula, então é como se eles fossem alunos. Então legal. fica a coordenação, né? Aí fica mais os outros candidatos que eles assistem às aulas também e sempre um professor especialista para acompanhar junto com a gente. E aí viramos todos alunos.
Então a gente começa a fazer as perguntas, né, que a gente já conhece aí, que os alunos vão fazendo pra gente, a gente vai fazendo pra eles, é a nossa hora assim, hoje. A gente coloca eles numa fogueirinha para entender como é que eles se saem, como é que eles se comportam. Então tem esse Então a gente faz uma simulação mesmo. Não é pegadinha, mas tem essas questões que a gente sabe que acontece em sala de aula, a gente traz para aula teste, para avaliar como que o professor se comporta naquela situação. É uma forma também da gente avaliar o alinhamento. Quando a gente faz um processo seletivo, a gente tenta ver, claro que um processo é algo muito rápido para a gente ter uma avaliação mais profunda, como é o dia a dia, né? Mas para a gente ver se tem um alinhamento com a proposta pedagógica do SENAC, que é muito diferente, né? Sim. Então a gente tenta captar isso, se é um candidato que navegaria bem dentro de uma proposta que é tão diferente. Que é também, né, cuidar, né, de adolescentes, que não é a mesma coisa, que você vai fazer um curso que as pessoas são mais adultos, têm mais a maturidade e tudo mais. Aqui dentro do EMED tem que ter professor que tem que ter cabeça, tem que ter paciência para cuidar de marmanjo de 15 anos. A gente olha também a questão da adequação da linguagem, né? Entendeu? Então, assim, os temas que ele traz, né, são temas que são ali do dia a dia dos adolescentes, né, da idade. Tem tudo isso também. Tem tudo isso, né? Como que ele fala, aí termina a aula teste, aí eles fazem uma redação dentro do tema educacional e depois a gente vai para entrevistas. Então a entrevista, depois ela vem comigo, o Everton, depois vai com a Ana Cláudia, nossa diretora. Depois tem o processo todo admissional, que também é uma etapa. Sim. Porque você faz toda a documentação, tem o exame, né, admissional, que ele precisa ir lá na clínica. Então são todas, ao todo é mais ou menos 7 etapas. Basta, nossa. Tá, meu É pra Deus. pessoa que quer mesmo. Né? Tá bom, vamos lá para a próxima pergunta. Qual a diferença entre a metodologia do ensino do SENAC em comparação às outras escolas? Sabe, o método convencional para o SENAC, e tem muita diferença, eu mesmo percebi, porque eu fiz o ensino fundamental inteiro em escola pública. Então é aquele macete, livro, copia, responde, entendeu? Prova, fez isso, acabou. Às vezes você podia bagunçar o dia inteiro, se você entrega atividade, fazia isso, você passava. Não tinha aquela competência que vocês têm de mostrar para o aluno que ele, tipo assim, tinha que ter a disciplina dentro da sala de aula, com os professores, para conseguir realmente passar de ano, para mostrar que ele estava apto a passar de ano, que ele queria se esforçar para tentar passar de ano, sabe? Queria saber como é que funciona essa metodologia de vocês. Pode começar com a Ana. Bom, o SENAC, quando alguns alunos falam, nossa, mas o SENAC é diferente, na minha escola não era assim. Às vezes até alguns professores, nossa, mas é diferente. É mesmo. A proposta do SENAC pedagógica, ela, vamos dizer assim, ela é a mesma para todos os cursos. A diferença do ensino médio é que a gente está preparando também para o mercado de trabalho. Sim. E para os vestibulares. Mas a nossa proposta, ela tem como objetivo principal a autonomia. A gente trabalha os pilares, né? Aprender a viver, aprender a conviver, aprender a ser, aprender a fazer. A gente tem em mente que a gente está preparando um jovem para entrar no mercado, para acelerar a entrada dele no mercado. Então, como a gente olha para a autonomia, todo o processo de avaliação, ele tem este olhar. O trabalho em grupo, o trabalho colaborativo, que são competências que a gente precisa ter no dia a dia no trabalho. Sim. Você vai ter que conviver com pessoas que não necessariamente você tem afinidade, mas você vai precisar conviver. Você vai ter que desenvolver um projeto. Eu não vou poder escolher um grupo de trabalho muitas vezes num ambiente empresarial. Eu vou ter que conviver com pessoas com valores, vou ter que conviver com a diversidade, que é um dos valores do SENAC, o respeito à diversidade, o meio ambiente, a sustentabilidade, a busca constante pelo conhecimento. Então, tudo isso norteia o planejamento das nossas aulas, o processo de avaliação, que a pessoa fala, mas não tem prova. Não, a gente pode ter uma prova, mas não só a prova. A prova é um dos instrumentos de avaliação do SENAC, pode ser usado, mas a avaliação é ao longo do processo. Vamos dizer assim, é ao longo do bimestre, é ao longo do semestre, as dificuldades, os sucessos do aluno, desenvolver o potencial dele, olhar para aquele desenvolvimento da competência ao longo do processo e não ao final.
E a gente considera assim, puxa vida, eu vou avaliar um aluno só com 10 questões de uma prova. E é aquilo, né? E geralmente cai as 10 questões, todo mundo aqui estudou essa Então, sistema. Cai as 10 questões você não sabe. Exato. Né? Cheio de E aí quer dizer que nossa você não aprendeu? senhora. Não é Não é pegadinha. Então a gente não tem esse formato de avaliar, que dá mais trabalho. Né? Não é uma apostila, não é um método apostilado, isso também não é uma crítica, mas é uma forma de fazer diferente. Então o material está disponibilizado na biblioteca, virtual ou física, para incentivar o aluno a buscar conhecer sobre o tema e também muito relacionado à pesquisa daquilo que ele quer estudar como projeto. Deixa eu passar agora. Eles podem falar melhor do que eu até. Eu acredito assim, né? Acho que isso que a Ana traz é muito importante, assim, porque o Senac ele já trabalhava nessa perspectiva nos outros cursos de desenvolver habilidades e competências. E você já deve ter ouvido falar, a gente sempre fala da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a Ana acabou de falar também. E a BNCC tornou esse trabalho do ensino por habilidades e competências obrigatório. Então, acho que a grande diferença, o grande diferencial do Senac é que a gente já fazia isso. E a gente agora trouxe isso para o ensino médio. Então, a gente não precisou adaptar nada como as escolas têm que fazer, também não é uma crítica, vinha-se numa cultura, tinha essa coisa da prova, né? Eu citei, falei, tem essa coisa da pegadinha. Então, a gente não precisou adaptar nada. A gente já tinha esse método, a gente, sei lá, na verdade, criou um ensino médio a partir desse método que a gente já tinha. Então, acho que essa é uma grande diferença do Senac. E uma outra coisa que eu não vi, né, nas minhas experiências profissionais, aí já trabalhei em escola pública, privada, né, em outras escolas, eu acho que acredito que essa é a nossa proposta realmente de trabalhar com áreas de conhecimento e não por disciplina. Porque eu sempre falo isso, quando eu estou conversando nos corredores, eu sempre falo assim, o conhecimento não é estanque, né, assim, eu estudo a Revolução Francesa e fica... Não, a Revolução Francesa, você consegue falar de matemática, você consegue falar de geografia, você consegue falar de biologia, você consegue... Entende? Então, assim, qualquer coisa que você vai trabalhar, que você vai estudar, ele é todo interconectado. E a proposta do Senac, ela permite isso. Né? Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade nas mãos de fazer realmente uma educação bem diferenciada. Não sei se melhor ou pior, acho que isso o tempo dirá, né? Não quero julgar, mas eu acredito muito que é melhor. Eu acredito muito na proposta do Senac. Eu acho que é muito bom que o Senac traz, que nem a Ana falou, de ter diversidade, de um método diferente de ensinar. Porque quando você passa uma prova com alguém, a pessoa sim, ela pode demonstrar que ela sabe aquele tipo de assunto. Mas a pessoa também tem outros tipos de habilidades, sabe? Sim. Ela não é só, às vezes a pessoa é criticada, ela é alvejada porque ela não soube aquilo. Você não sabe de nada, você não vai virar... Não, às vezes a pessoa sabe se comunicar melhor, sabe? Ela sabe outro tipo de matéria. Mas para além disso, uma prova, você pode saber tudo. E se no dia acontecer alguma coisa na sua casa, você chega mal naquele dia para a prova? Você teve uma dor de barriga. Você vai mal na prova porque você tem uma dor de barriga. Então, assim, eu preciso ter outras formas de avaliar para entender se o aluno está alcançando essas habilidades e competências que a gente está propondo desenvolver. E também sobre a diversidade, uma coisa que eu gosto muito, que outras escolas, se você for de brinco, você não entra. Sei lá, você está sem uniforme, não pode entrar. Não pode estar de Fica na porta. Tipo assim, eram umas coisas muito bestas. Uma coisa que eu gosto muito no Senac, que eles não ligam pra isso. Você quer vir de piercing, você vem, sabe? Quer pintar o cabelo, pinta. Isso é uma coisa que eu gosto muito, é a liberdade que vocês deixam, não deixar a gente sair, entendeu? Claro, tem a sua autonomia, que é o livre-arbítrio. Se você vai fazer uma coisa, você vai ter a consequência daquilo. Toda ação tem sua reação. E, particularmente, é uma coisa que eu gosto muito, sabe? No Senac. Tá. E agora é minha vez, né? Então, tá. Tô me empolgando aqui demais com vocês. Imagina. E o acolhimento aqui do Senac, né? Isso fez a total diferença. Eu sempre, toda vez que eu saio, uma vez, semana passada, né? Eu tava no curso, aí falaram assim, o que você mais gostou? Aí eu falei assim, o presente maior que Deus já deu na minha vida foi a bolsa aqui no Senac, porque era meu sonho ser bolsista. Gente, é verdade, é meu sonho. E muitas das vezes eu dormia chorando, falei, Jesus, eu não sei por onde que eu vou estudar, por favor, me dá uma bolsa, me ajuda numa bolsa. Aí eu fiz a inscrição aqui da bolsa do Senac São José dos Campos Ensino Médio em 2020. Eu e a Júlia do Team 1.
E pela graça de Deus nós conseguimos. Como eu entrei nesse assunto de bolsa, quero perguntar para vocês. Como é para os alunos assim que estão em rede fundamental conseguir uma bolsa? Bom, o programa Senac de bolsas, ele é também válido aí para todos os nossos cursos, né? Inclusive o ensino médio. E ele tem como critério que a renda familiar seja de 2 salários mínimos. E é super concorrido, né? Geralmente, eu acho que o ensino médio é o mesmo prazo, 20 dias antes, né, da data de abertura das matrículas, já é divulgado, né? Matrículas não, no curso, né? 20 dias antes. 20 dias antes do início do curso, desculpe, é divulgado, é aberto o programa de bolsas. Geralmente assim, é ao meio-dia, e as pessoas se inscrevem pelo portal. Né? Então é preciso fazer um login, né? E fazer esse cadastro. E aí, às vezes, temos bastante vagas, né? No ensino médio esse ano foram menos vagas para os primeiros anos, né? Mas geralmente costumam ser 10 vagas para o ensino médio, para bolsistas. Né? E é bolsa 100%. Né? Então, funciona assim, pelo portal do Senac. Quando você acessa o portal lá, e aí você vai achar a página do ensino médio, ele vai ter tipo um contador ali do prazo que vão abrir as inscrições. Legal. Então aí vale sempre acessar, começa ali mais ou menos as inscrições por volta de setembro, agosto, entre setembro e outubro. Aí vale olhar porque aí tem a data ali certinho. Aí entra no mesmo pré-requisito, mas aí já vale se preparando. Interessante. Bom, falando também sobre o ensino médio, como que na época da pandemia, como foi o trabalho remoto para vocês e quais eram os desafios desse trabalho remoto e como impactaram vocês? Porque foi um baque, né? Do nada, a pandemia estourou, teve que fechar tudo, aí voltou, aí começou com EAD, começando pela Ana, depois com a Scrammer, com a Thaís, com a Paola e tudo mais. Camila. Claro. Ok. Bom, antes até de responder essa pergunta, eu quero dizer que assim, só nesta unidade, para todos os cursos que estão previstos agora para o primeiro semestre, temos 600 vagas para bolsistas. Então, como é um podcast, aproveito aqui para fazer um jabá. Claro. À vontade. Porque daí mais pessoas podem ter informações. A casa é de né? vocês. Todas essas informações já estão no nosso portal. Bom, como você disse, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Para a gente foi um desafio muito grande, porque os nossos cursos eles são muito práticos, né? A gente tem uma cozinha pedagógica, para curso de gastronomia, nós temos curso de enfermagem com laboratório, estágios em hospitais, enfim, os nossos cursos são muito na base aprender fazendo, aprender na prática, né? E fechando, né, essa possibilidade, o Senac migrou muito rapidamente para o ensino à distância, melhor dizendo, remoto, porque tem diferença do EAD para o remoto. O remoto ele é em tempo real, você está na sua casa, falando com o professor, assistindo em tempo real. O EAD não é assim, geralmente é uma aula gravada e você tem alguns momentos de tutoria. Então, como fazer isso? Passamos a utilizar a plataforma Teams, que ela já era usada em alguns cursos. Por muita sorte, já no ensino médio, né, as primeiras turmas do Senac, que iniciaram antes da pandemia, já usavam essa plataforma. Então, para o ensino médio, migrar para o ensino remoto foi muito mais rápido. Mas para as outras turmas, não. Nós tivemos diversos desafios, assim. A gente atende vários níveis, né, socioeconômicos, então pessoas que simplesmente não tinham internet, o celular é para a família inteira, então não dava para dividir o celular para eu poder assistir aula. Então foi um desafio muito grande, mas que gradativamente o Senac foi superando. A gente disponibilizou a biblioteca virtual também para auxiliar nossos alunos. Toda a equipe do Senac, de todas as áreas, estava disponível de forma online. Mas eu vou passar um pouco, né, porque senão fico só eu falando, eu falo demais, mas a Cléber, a Thaís, né, enfim, eu acho que a Paola e a Camila têm um olhar delas também para essa questão, eu acho que é Fica à importante. vontade, Paola. O nosso desafio, né, assim, foi uma
missão, né, Thaís? Que foi apresentar o Senac virtualmente para as famílias interessadas no ensino médio. Então, assim, a gente sentava, conversava via Teams, e a gente falava assim, gente, como que a gente mostra tudo isso que o Senac tem para a família, né? Porque a pessoa quer conhecer o primeiro ano dela, quer colocar o filho aqui no Senac, mas como que é o Senac? Que jeito que ele é? O que ele tem? Então, assim, presencial é uma coisa, né? A gente mostra, a gente anda pelos corredores, a gente entra nos laboratórios, e como fazer isso virtualmente, né? Então, assim, foi assim, uma missão muito grande para nós, mas graças a Deus deu tudo certo, né, Thaís? Deu. Bom, Paulo, muito obrigado pela sua observação. Camila, eu queria saber um pouco o que você acha disso e tudo mais, sabe? Então, no começo da pandemia, na verdade, eu estava de licença maternidade. Nossa. Então já estava um pouco diferente, né? E aí eu ia retomar em abril, maio, e a pandemia começou em fevereiro. Então já foi um corte para mim de estar voltando de uma licença e depois emendar um remoto, né? Só que a minha função na cozinha, porque eu não estava ainda, né, no apoio, na assistente de coordenação, e nem existia também o ensino médio, né? Mas eu trabalhava na cozinha como auxiliar e, como a Ana comentou, era tudo muito prático. Então, a minha função era prática, eu tinha que estar ali, eu não mexia com o computador, eram só coisas de e-mails bem rapidamente que a gente lidava, né? Mas a minha função era receber compra, era organizar a aula. Como que a gente vai fazer isso, sendo que não tinha cozinha, não tinha o espaço, né? Então, basicamente, o que aconteceu até na época, a coordenação migrou, porque nós éramos em 3 assistentes, né? A da manhã, da tarde e da noite. Então, nós começamos a fazer alguns serviços de apoio assim, apoio ao professor de gastronomia, né? E então eles passavam certas coisas que a gente poderia estar mexendo no computador, ou até coisas que a gente podia pensar em como modificar no Senac. Então, criamos planilhas para recebimentos, pensando a longo prazo após pandemia, né? E aí depois de praticamente um ano e pouquinho, voltamos, né, retomamos aos poucos. Então foram criados os ciclos. E dentro dos ciclos vinha uma assistente a cada 15 dias na cozinha, né? Com todos os protocolos de segurança. Então foi uma versão nova da cozinha que nós tivemos que criar, né? Porque até então todo mundo entrava só com touquinha, higienizava a mão, tudo ok. No retorno não. Né? Era touquinha, higienizar a mão e outros 25 protocolos que deveriam ser seguidos. Era aquela coisa, quando voltou mesmo o EMED, distância, álcool sempre, máscara, 2, 3, como possível. A cozinha comporta 24 alunos, né? Tivemos que adaptar para 7. Nossa. E tínhamos um curso técnico em andamento, que tinha em torno de 20, 22 alunos. Então, esses ciclos, a cada ciclo, vinham 7 alunos. Então, nós fizemos os ciclos de uma aula durante 5 vezes. Então, numa semana vinha uma turma e fazia a aula. Na semana seguinte, vinha outra turma fazendo a mesma aula. Então, foi tudo adaptado para poder com que eles conseguissem terminar o curso, né? Então, na minha pandemia foi basicamente isso. Vontade, Bia. Agora é pra Thaís, né? É verdade. Eu complemento um pouquinho do que a Pá disse. Assim, acho que o maior desafio nosso foi divulgar o ensino médio. Então, porque, na verdade, todo mundo que precisava divulgar alguma coisa ou comunicar alguma coisa foram para as redes sociais. Mas era uma modalidade nova, né? Então, como chegar nas pessoas? Como fazer com que as pessoas saibam que tem ensino médio no Senac agora? Então, esse foi um desafio, assim, muito grande. A gente promoveu algumas lives, mas assim, quando você rolava as lives ali do Instagram, tipo, tinha um monte. Aí a gente começou a colocar assim, 19, 17, 19 e 3. A gente começou a tentar dar uma quebrada nos horários. A gente começou a criar estratégias que assim, foi muito difícil divulgar, né? Então a gente conseguiu, mas acho que ficou assim, alguns cabelinhos brancos meus, acho que foi um pouco para divulgação. Mas na parte educacional, eram os alunos que a infraestrutura ali, né, ela não era suficiente para as aulas. Então a gente não conseguia ver o rostinho de vocês, o microfone não dava para falar, caía a internet, o professor tentando segurar vocês para não ficassem mais desanimados, né? Então era difícil também para eles, porque muitas das vezes todo mundo desligava a câmera.
Aí ele falava assim, nossa, Thaís, a gente tá falando com um monte de bolinha. Aí eu falei, vamos pedir para ligar a câmera. Aí a gente ligava a câmera, daqui a pouco, as bolinhas de novo. Então era adaptar rapidamente essas estratégias, né, educacionais, para que assim os dois lados, né, tivesse significado, né, tanto para eles que a interação era menor, tá diferente de eu estar olhando a Bia aqui, né, da bolinha da Bia. Eu era umas bolinhas. Era bolinha aqui, eu lembro. E aí o que acontece? E para falar, o professor dava uma atividade para falar. Até a gente aprender que tinha que levantar a mãozinha, tem uma ordem, todo mundo vai falar, peraí, gente. Então, assim, essa adaptação também ela foi desafiadora, mas eu acho que para aquele momento a gente conseguiu cumprir o objetivo, né? Acho que a gente se transformou um pouco com a pandemia também, né? Fazendo uma brincadeira assim, tinha aula que parecia assim, sessão espírita. Vocês É. estão aí, Tinha ninguém. você tá falando sozinho, né? Dava Se uma vocês dó estão do aqui, professor às vezes. Vocês estão entre nós. Porque eu queria falar com ele, mas só que dava vergonha. Aí o professor, gente, eu... não vou falar não. Aí deixava lá, aí alguém falava, alguém salvou. É uma situação que a gente tinha que respeitar muito, né? Sempre, né? Quando a pessoa às vezes não quer abrir a câmera, porque a pandemia trouxe isso, né? De trazer o espaço privado, né? De uma certa forma para o público. Então, estou na minha casa, nem sempre eu estou num lugar legal que eu quero abrir a câmera, né? E o outro vê minha casa. Tem um pouco disso também, me arrumei né? ainda. Então, gente, foram tantos desafios, né? Assim, se a gente parar para pensar, Nossa. eu fico pensando assim, nossa, ainda bem que passou, tá passando, porque a gente não acredita. Que a gente que passou. foi isso, Como que né? a gente sobreviveu, Como que né? a gente Um eu tô vendo ano, contar agora, tô me lembrando, gente, que loucura que foi, né? Pra gente essa adaptação toda, essa correria toda. Demais. E pro senhor? Para mim, eu tinha acabado de entrar no Senac. Eu entrei no Senac dia 10 de fevereiro de 2020, nessa outra unidade em São Paulo, lá em Santa Amaro. E então tinha um mês que eu estava ali com o ensino médio já, e aí veio a pandemia, né? E aí a Thaís, a Ana, já trouxe um pouco desse contexto, né? Tá dentro de casa, minha esposa é professora de inglês. E elas só trabalhavam, praticamente elas já trabalhavam online. Aí eram 2 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, teve que adaptar um quarto e o escritório ainda estava, ficava trocando. E lá, além desses desafios todos, de ter que... Porque o Teams, né, o Microsoft Teams já era uma ferramenta de apoio, de repente virou nossa sala de aula. E como é que a gente faz isso a toque de caixa, né? Forma os professores, explica essas ferramentas, mãozinha, clica aqui, abre câmera, fecha a câmera, Compartilha. né? Tinha aula que ficava aberta 24 horas, porque o professor não fechava e o aluno ele ligava lá e largava lá. Então, e lá a gente pensou em umas coisas, a gente tentou fazer um método diferente, a gente não seguiu as aulas com a grade horária, sabe aquela coisa? Primeira aula disso, né? A gente não fez isso, a gente determinou um dia da semana para cada área do conhecimento. Então, a segunda-feira, por exemplo, tinha aula de ciências humanas. Então, os professores de ciências humanas davam ali 2 horinhas de aula e depois deixavam uma atividade para fazer. Isso também veio o desafio porque os pais começaram a cobrar. Como assim não está tendo aula? Como assim não está tendo aula o tempo inteiro? Né? E a gente tentava explicar, olha, se a gente colocar, o professor entra, sai, entra outro, fica só ali, os alunos saem que eles vão dormir mesmo, não vão prestar atenção. Então a gente tentou outras estratégias, mas tudo assim muito a toque de caixa, né? E foi muito difícil, a gente convenceu os pais, alguns pais entendiam, nos apoiavam, outros queriam que a gente... Tanto que a gente fez dessa forma em 2020, que foi o auge da pandemia mesmo, em 2021 a gente falou, não, vamos voltar para o método lá, aulinha por aulinha, e aí foi aquela coisa, volta, não volta, vem metade, vem 30%, vem 50%, foi bastante desafiador mesmo, e eu acho que a Thaís traz uma coisa, né, que é da gente ter sobrevivido mesmo, assim. A gente pensa que foi, mas aí sério, que a gente pensar o quanto de gente morreu, né, nessa pandemia, então eu acho que isso também causou um impacto emocional, que foi bastante, impactou nesse processo todo, na verdade, né? Então, enfim, acho que foi isso. E agora, estamos chegando ao final, infelizmente, mas quem sabe tem a segunda parte. Para vocês,
como vai ser a primeira formatura do terceiro ano? Como que vai ser, gente? Já tem ideia? Como é que vai ser? A gente O já tá. evento, você tá falando? Tudo mais, assim. Spoilers? É spoiler, Spoiler. A gente já tá público com quer uma boletinha na barriga também, porque até desses dias os professores estavam falando, nossa, a gente não vai mais ver eles. Eu falei assim, não, a gente não vai, porque a gente tem um apego, né? Até da evolução de cada um de vocês. Mas assim, da parte do Senac, a gente faz uma cerimônia, né? Uma colação. E aí a gente tem todos os protocolos, escolhe ali o paraninfo, orador, mestre de cerimônia, o aluno, né, que vai fazer a homenagem aos professores. Então a gente segue o padrão aqui no nosso auditório mesmo, a gente faz uma decoração e a gente segue essa questão aí toda dessa formalidade, né? E daí, você acha que você vai sentir falta do terceirão, vocês, todo mundo aí? A gente, lógico que vai, a gente já tá falando já. Eu não sei não. Sim. Acho Não que ainda vamos vai pra faltar. Claro, você Nossa, vamos sim. Foi. Passa muito tempo com vocês com a gente, né? exatamente. Então, É a segunda família, né? Por mais que seja, a gente sempre vai sentir alguma E coisa. tem... Acho que o mais rico assim, a gente, né? Acho que eu, a Ana e a Paola, a gente pegou, né, desde o primeiro, né, nessa turma. É olhar o progresso, assim, de cada um de vocês, olhar a evolução, né? A hora que eu olho e falo, nossa, aquele aluno ali, a gente falava assim, e agora a gente já está tratando dessa forma. Olha como que ele evoluiu. A gente estava olhando um outro projeto agora e falou, gente, olha a ideia. Então, acho que dá uma sensação, assim, de muita alegria, de, nossa, a gente conseguiu fazer uma diferença ali, mas da convivência também, né? Sim. Quem que vai cantar nos intervalos? Pergunta da Bia! Cadê a Bia dando bom dia pra todo mundo? Então, sim, acho que cada um tem a sua característica e o que marca, assim, né, de uma questão toda de afinidade, assim, de empatia, de amor, assim, a gente tem cada um de vocês com um jeitinho, né? Todos não, né, Thaís? Todo Aqui, mundo, gente, tem coisa boa. A gente tem os mais arteiros, né? E até isso a gente sente falta, né? Se a gente vê o filho muito quietinho, a gente estranha, então vai ser da mesma forma. Tá doente. Eu acho interessante porque eu certamente não, mas a Thaís, a Paola, elas conhecem os alunos pelo nome, elas sabem o nome de todos, né? Todos vocês, né? E pra gente ver a conclusão dessas turmas, dessas duas turmas, é particularmente interessante até por isso que a gente está conversando, né? Começou com a pandemia, a gente não tinha a menor ideia o que ia acontecer no futuro, né? Quando a gente vai sobreviver, não só as pessoas, mas também como que vai ser o futuro da instituição, inclusive, né? E ver que a gente conseguiu passar por tudo isso juntos, né? Estarmos aqui, vendo vocês empreendendo, né? Dentro da proposta pedagógica do Senac, que é isso, né? Um podcast, né? É isso que a gente quer, a cara do aluno do Senac, é essa cara que a gente quer, essa é a assinatura que a gente quer que o nosso aluno tenha, de empreender, de comunicar, sabe, de estar atento ao que está acontecendo, de ser criativo. Então, para a gente é muito gratificante ver que nós estamos chegando ao final desta turma, né? Nossa proposta aqui acontecendo. E eu acho que as turmas dos terceiros anos, né, foi muito legal porque a gente começou na pandemia e assim, a gente ficou ansioso para ver a carinha de vocês presencialmente também. Porque a gente falava assim, quem que é aquela lá? É aquela ali. Então foi muito legal, até os professores, né, olhar para vocês assim e falar, nossa, lá, é ele, olha lá ele. Uns eram muito parecidos, uns eram muito diferentes. E também a questão da convivência, que ele era muito quietinho lá no computador, mas agora ele é assim... Fala pra caramba. Fala pra caramba. Então foi muito legal, assim, acho que a gente passou, né, vários desafios juntos aí, fica bem marcado pra gente, né, Paulo? E o que mais encheu o coração, o meu agora, por exemplo, foi ver você falando do Senac. Então a gente sabe que deu certo, entendeu? Só de ouvir você falando do Senac, que você falou do Senac muito agora pra gente. Antes de fazer as perguntas. Então a gente sabe que só de ouvir as suas falas a gente se sente emocionada de saber que deu certo. Sempre tá dando. Continue assim.
A gente tem muito orgulho de ter vocês como nossos apoiadores, assim. Nossa, gente, sério mesmo. Eu sou muito grata a Deus por ter me colocado aqui, porque é cada pessoa incrível que eu conheci, cada professor que incentiva a gente, que... Ai, difícil falar. Muitas vezes a Thaís foi minha psicóloga, porque eu ia lá na sala dela. Falei, Thaís, por favor, vamos conversar. Aí a Thaís ficava conversando comigo. Não só ela, mas todo mundo. A Paola, muitas das vezes. Nossa, toda vez que eu vou abraçar ela, sempre carismática comigo. Todo mundo aqui. E até mesmo o pessoal da segurança, que são incríveis, eu gosto muito deles. O pessoal da tia da limpeza, gente boa demais. O pessoal da secretaria, nossa, são gente boa demais. Gente, todo mundo, entendeu? O César, os professores, em geral, vocês são incríveis. Nós temos muito orgulho de ter vocês. E agora vamos fazer o corte rápido. Corte rápido. Cachorro ou gato? Gata. Cachorro. Gato. All Star ou Adidas? All Star. All Star. Cara, o que é isso? Ah, não. É só isso, gente. Por hoje deu. Gente, muito obrigada. Só isso. Gente de casa, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se gostou, deixa um like, coloca aí no comentário. E é isso, gente. Muito obrigada. E inscreva no nosso canal, viu? Se inscreva no nosso canal. Agradecemos também a participação da Paola, do Everton, da Ana, da Thaís e da Camila. E do Gui. E aí, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Beijo, tchau!